Paraíba, chegamos à quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Graças a Deus, abrindo aqui ao vivo mais uma edição do Seu Rede Verdade. Você fica ligado no programa de hoje. Eu vou conversar com a senadora Nilda Gondim, ela que é do MDB e está, entre outros temas, defendendo um projeto que permite, facilita ao empresário, ao empregador, demitir por justa causa o funcionário que se recusar completamente a tomar vacina. Vamos debater esse tema com a senadora que já está conectada aqui conosco. Vamos falar também sobre o encontro do governador João Azevedo com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, hoje pela manhã, no Palácio da Redenção. A gente traz aí a fala dos dois de como foi esse encontro, essa audiência entre o governador do estado e o prefeito Bruno Cunha Lima, que são politicamente adversários no cenário político aqui da Paraíba. Mas antes, vamos começar com o Napoleão de Castro, lá em Brasília, onde está a senadora Nilda Gondim. Ele traz um pouco do clima, pegando fogo, a CPI do Senado, teve até pedido de prisão e tudo. Na volta, a gente começa conversando com a senadora Nilda Gondim. Napoleão de Castro, com você. Luiz, meu abraço, muito boa tarde a você, cumprimentos ao nosso telespectador. Nesta quinta-feira, a equipe do Rede voltando aqui de Brasília, Congresso Nacional, no acompanhamento político direto da capital brasileira. Ontem um dia extremamente movimentado, inclusive com pedido de prisão na CPI, do ex-diretor do Ministério da Saúde, que passou aí 5, 6 horas na delegacia legislativa aqui do Congresso Nacional, pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado. O senador Omar Aziz, presidente da comissão, disse que é uma espécie de recado, Luiz, para que daqui para frente ninguém venha brincar, principalmente nos depoimentos na comissão parlamentar de inquérito, que segue os seus trabalhos nesta quinta-feira. Aqui em Brasília, a presença de muitos paraibanos, inclusive o prefeito Cícero Lucena, que ontem esteve em audiência com o presidente Arthur Lira, na residência oficial da Câmara Federal pela manhã, tratando de temas ligados à Frente Nacional de Prefeitos, e à noite, tratando dos temas relacionados à questão de saúde em João Pessoa, vacinação e tudo mais. Ele esteve com o ministro Marcelo Queiroga. Também em nível de definição aqui no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, Luiz, a partir das 15h30, vamos ter a primeira reunião efetiva da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, que vai, entre outros temas, votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é com essa aprovação, votação ou não na comissão da LDO, que define se teremos ou não recesso parlamentar na semana que vem. Há pouco, na entrevista coletiva aqui, conversando conosco, com os jornalistas, o presidente Rodrigo Pacheco falou da CMO, da sua instalação, início dos trabalhos, recesso branco e até como fica o trabalho da CPI se tivermos esse recesso branco na próxima semana. Se não votar da LDO, nós teríamos o recesso branco. Se votar da LDO, é o recesso imposto pela Constituição entre 17 de julho e 31 de julho. A CPI está em curso, está trabalhando, sendo cumprido o prazo de 90 dias. Há já um pedido de prorrogação com assinaturas. Próximo do final do prazo de 90 dias é que se avalia a prorrogação, até para se oportunizar a todos os senadores a avaliação da prorrogação. Portanto, essa é a normalidade. E, obviamente, preenchendo os requisitos objetivos, será lida em plenário a prorrogação. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, há pouco na entrevista coletiva aqui no Congresso Nacional. São as informações desta quinta-feira de notícias de Brasília, do Congresso Nacional. Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Ele direto da capital federal. Mas vamos continuar em Brasília, só que dessa vez com a senadora Nilda Gondim. Senadora, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Rede Verdade. É um prazer tê-la novamente aqui conosco. Boa tarde, amigo Luiz Torres. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã, nesse programa seu, que é o programa Rede Verdade. Bom demais. Senador, o nosso tema vai ser especificamente em relação a esse projeto de lei que o senhor tem defendido, que permite aí ao empregador demitir por justa causa o funcionário que se recuse completamente a tomar vacina contra a Covid. Mas antes, para a gente aproveitar a entrada aí de Napoleão, que falou com o presidente aí, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ontem pegou fogo em Brasília com pedido de prisão, durante a sessão da CPI, pelo presidente
da CPI, o Omar Aziz, e, enfim, contra um ex-diretor do Ministério da Saúde. A CPI apura ali indícios de corrupção em compra de vacinas no Brasil. Como senadora da República, a senhora não faz parte da CPI, não integra a CPI, mas como é que a senhora está acompanhando isso? Isso racha o Congresso? Foi uma medida arbitrária, na sua opinião, por parte do presidente da CPI? Acha que alguns atos, isso compromete o trabalho da CPI? Como é que esses senadores estão recebendo a condução da CPI do Senado? Bom, Luiz, você sabe que, lamentavelmente, as mulheres foram totalmente discriminadas. Não tiveram direito tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Mas há uma participação com acordo, então algumas entram, outras saem para poder participar, dar um pouco de chance às mulheres. Elas são guerreiras, realmente, e lutam muito porque essa CPI é necessária. Tanto é que nós votamos pela prorrogação da CPI, porque existem muitos documentos para serem examinados, existem muitas provas contundentes, e essas provas têm que ser apreciadas pelos senhores senadores e ver, afinal de contas, quem é que deve ser punido, quem deve ser penalizado, quem é que é culpado por tantas irregularidades que estão surgindo no Ministério da Saúde por conta das vacinas. Então, ontem, realmente, o ambiente ficou denso, pesado, no plenário do Senado. Por quê? Porque o presidente Omar Aziz decretou voz de prisão para o cidadão que estava sendo o depoimento deles, por uma série de contradição dele. Uma série de contradição que irritou, porque não é a primeira vez, e ele deu essa voz de prisão. Acontece que houve, assim, uma tensão muito grande, porque tinha começado do plenário, então eles achavam que não era permitido, ficou suspensa essa atitude, mas eu acho que o plenário, o parlamento, é soberano. Não adianta você querer intimidar os senadores, Luiz. Os senadores são soberanos e independentes, como é o judiciário, como deve ser o executivo. Agora, uma nota do Ministério da Defesa, intimidando o presidente Omar Aziz, não caiu bem na receptividade das senadoras, nem tampouco de alguns deputados que realmente tiveram uma reação muito forte. Você acha que o Ministério da Defesa, quando colocou a nota, fazendo ali com os comandos todos do Exército, enfim, colocando ali que o Congresso está esticando a corda, a senhora teme que algo mais sério e mais grave possa acontecer do conflito dos poderes aqui no Brasil, senadora? Esse conflito, Luiz, é muito prejudicial para a democracia, para a liberdade. Eu acho que tem que haver o respeito a a autonomia de todos esses executivo, legislativo e judiciário. Então, se cabe ao Senado investigar, apurar e denunciar depois de tudo examinado, cabe ao Senado, não cabe ao Ministério de Defesa, nem ao Exército, nem ao Executivo. Cabe ao Senado denunciar quem realmente precisa ser apurado. Agora, intimidar é que não é correto, que não é justo, porque o presidente e os senadores estão no papel deles de apreciar, de averiguar, de mostrar, olhar as documentações à luz dos documentos e estão realmente cumprindo com o seu papel. A senhora acha que vai ter reação do Senado, do Congresso, em relação a essa postura do Ministério da Defesa? Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco, né, fez um apelo muito justo, correto e oportuno, para que, vamos dizer, desarmem as armas, para que haja um clima de serenidade, um clima de equilíbrio entre os poderes. Agora, eu achei que ele realmente devia ter dito, o presidente devia ter dito, realmente, que
o ministro de Defesa, que respeita o Exército Brasileiro, como todos nós respeitamos, porque ele tem um papel relevante, fundamental no Brasil, de defender, de proteger o Brasil. Eu acho que eles realmente têm um papel relevante, mas não é desse jeito, intimidando, que vai surtir efeito desejado, que nós todos brasileiros queremos. Agora, o presidente da CPI da pandemia, o Omar Aziz, eu acho que ele está esticando a corda, ele está provocando, enfim, de certa forma, faltaria ali também um jogo de cintura por parte do senador Omar? Não, Luiz, eu não participo da CPI, não quero participar, porque eu já tenho tantas outras obrigações e atividades e não quero participar. Mas, pelo que eu vejo, o que acontece é que muitos vão ali com a intenção de dizer a verdade, dizer a realidade dos fatos. Outros vão para minimizar, para subestimar, vamos dizer, a importância da CPI. Então, eu acho que Omar é um cidadão, uma pessoa competente, capaz, dinâmico, é um grande senador, ele trata todos muito bem. Mas tem horas, Luiz, que às vezes a pessoa perde até a paciência quando vê que há um sufisma tão grande, há uma forma que vacila e que ele toma essa reação, talvez tenha se alterado um pouco, não é? Com certeza. Bom, mas a CPI, entre os temas que ela está apurando, é a questão do atraso, da negligência por parte do governo federal da compra de vacinas, porque o Brasil atrasou, de certa forma, um calendário aí no início da vacinação. E nós estamos num processo de imunização acelerando, né, correndo cada vez mais em relação a isso. Porém, há pessoas ainda no país que se recusam a tomar vacina. Recentemente, aqui na Paraíba, por exemplo, a gente viu ali um número apontado ali de um pouco mais de 400 policiais, né, integrantes da Força de Segurança, que estariam fora e não teriam se vacinado, teriam se recusado a se vacinar. E há debates também de outras pessoas da iniciativa privada. E a senhora está defendendo um projeto que o empregador tenha a possibilidade de demitir por justa causa o funcionário que não se recusar a vacinar. Por que a senhora defende a importância desse projeto, senadora? Luiz, o meu objetivo foi proteger as pessoas. Proteger no sentido de que as pessoas se conscientizem, se despertem de que só existe uma forma de você salvar a sua vida e a salvar a vida do próximo. É se vacinando. Isso é científico, minha gente. Isso é já provado, comprovado. É a vacina que vai salvar vidas. E nós temos mais de 530 mil pessoas vítimas desse vírus, exatamente por conta da demora que nós tivemos com as vacinas. Então, a Paraíba agora teve um avanço. 52% dos leitos já estão desocupados. Quer dizer, isso é o quê? Isso é a vacinação em todos os estados. Se nós tivéssemos vacinados muito antes, quando surgiu a pandemia, então nós teríamos muito menos vítimas. Então, o que acontece é que as pessoas, às vezes até sem motivos, mas que por ser um pouco desconhece o valor da vacina e vai na onda de outra, não vou vacinar porque fulana tomou vacina e adoeceu. Eu não vou vacinar porque essa vacina não vai resolver. Minha gente, a vacina, ela não pode ser 100% não, Luiz. Ela pode ser 90%, ela pode ser 70%, mas o fato é que se você vacinar, o vírus vai diminuir aquela força, o impacto do vírus. Mas eu acho que deve ter uma certa obrigatoriedade, aliás, uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Para essa vacina. Acho que tem que ser obrigado. Agora, o empregador, claro que ele não vai usar da admissão, ele pode conversar, dialogar com o seu funcionário, mostrar que a vacina é importante e chegar à conclusão e ele se convencer de que deve vacinar, porque ele está se contaminando e, pior ainda, contaminando os outros. Porque, Luiz, o livre-arbítrio
livre-arbítrio existe, todos nós sabemos. Mas você não pode ter o livre-arbítrio em detrimento dos outros. Você tem que respeitar o espaço do outro, especialmente na saúde. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Você tem tudo, Luiz. Agora, senadora, quem faz o debate diz o seguinte, mas esse projeto não vai estimular ao desemprego no Brasil, a demissão, enfim, uma coisa tem a ver com a outra, você acha que não... Não tem a ver, não, com a outra, não. Com certeza não tem. Porque a própria justiça, eu estou até aqui com o papel, confirma demissão por justa causa de funcionária de hospital que recusou vacina Covid-19. Quer dizer, a própria justiça já tem decisões. Tem a necessidade de punir, porque, afinal, minha gente, é um número muito alto de pessoas que estão sendo vítimas dessa doença. Nós não podemos ficar alheios, não. Nós temos que pensar no próximo. Agora, senadora, com essa sua defesa e com esse seu projeto, a senhora tem sofrido alguns ataques bem, enfim, de uma ala um tanto quanto mais radical em relação a isso. Como é que a senhora está encarando tudo isso em relação a fazer essa defesa e receber ataques de uma ala pequena, mas assim, radical e até, de certa forma, agressiva? A senhora vai até onde defendendo esse projeto e defendendo essa tese? Luiz, eu sou filha de um cidadão que tinha um slogan maravilhoso. Quem é o homem? O homem é Pedro. Quem é o homem? O homem é Pedro, que o homem que não tem medo. E graças a Deus eu herdei do meu pai essa coragem, essa determinação de continuar. Eu sou consciente de que esse projeto é digno, esse projeto é sério, esse projeto vai ajudar a despertar as pessoas com referência à necessidade, à urgência dessa vacina. Então, eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu vou já está tramitando no Senado, vou pedir ao presidente Rodrigo, quem quiser votar, vote, quem não quiser votar por conveniência ou não, não vote, mas eu não vou recuar, não, porque eu não sou de recuar em atitudes que eu me conscientizei que eu estou fazendo o bem ao brasileiro e à humanidade. É para salvar vidas. Claro. E, na verdade, muitas das funções são de pessoas que têm contato com outras pessoas que necessariamente precisariam, enfim, garantir essa imunização para que a gente possa pensar no Brasil de volta a um novo normal. Não é, senador? Qual é a sua perspectiva aí? Essa é a nossa esperança, Luiz, de voltar a uma vida normal. Qual a sua perspectiva para a votação do projeto, independentemente do resultado, de colocá-lo em pauta para a votação? Eu espero ter a sensibilidade dos nossos colegas, né, senadores, que comigo pensam, muitos pensam como eu, mas eu não posso ter a vaidade de querer convencer todos, mas eu espero que os senadores compreendam o objetivo. A partir exatamente de tudo que foi proposto, nós estamos com as nossas equipes fazendo levantamento, e esses levantamentos, eles gerarão relatórios que indicarão para o governo do Estado, juntamente com a Prefeitura, por onde nós vamos trilhar a partir de agora. Tá aí, clima ameno nessa reunião aí do governador João Azevedo com o prefeito Bruno Cunha Lima. Vamos voltar para fechar nossa conversa aqui com a senadora Nilda Gondim, ela que está conectada conosco, e eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre essa relação com o governador João Azevedo, senador. O senador veneziano, Vital do Rego, esteve aqui conosco em entrevistas e chegou a dizer de forma que o MDB está sim aguardando, não vai ficar e não vai tomar decisão de fora para dentro, mas de dentro para fora, e naturalmente não vai querer ficar de fora disso. O senhor acha que o MDB está sem resposta sobre a participação, sem garantias da participação na chapa do governador João Azevedo? Está faltando tempo e uma fala mais clara para isso, senadora? Luiz, eu acho que eu não ignoro esse encontro do governador João Azevedo com o Bruno. Não, eu acho que é um encontro administrativo, é um encontro onde Campina Grande precisa do apoio do governo do Estado, precisa do apoio da Prefeitura, e o bom governante, um bom administrador, tem que saber separar, diferenciar isso. Ele está como um governante. Então,
nada mais normal um encontro com o prefeito, apesar do prefeito ser divergente, ser oposição política. Mas eu não ignoro, não. Eu acho que nós estamos cumprindo com a nosso papel de amizade, de lealdade e de correspondência ao governador. Nós estamos. Espero e acredito que ele vai entender, não só entender, ele vai, no momento certo, saber reconhecer essa nossa lealdade. É isso que nós esperamos. Porque o MDB é um partido que tem força, é um partido conhecido, é um partido que está querendo crescer para chegar ao tempo outrora, que foi o maior partido, certo? E que tem grandes membros e que podem ajudar muito na formação do próximo governo de João Azevedo. Tá aí. Mas também nós queremos ser espaço e ser respeitados. Tá aí, senadora Nilda Gondim contando tudo aqui no Rede Verdade. Nosso tempo aqui acabou, senadora. Queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade, desejar boa sorte aí no exercício do seu mandato. Querido, eu agradeço muito sua atenção, seu carinho e essa oportunidade que você está me dando de conversar com todos os paraibanos através da Rede Verdade. Bom demais. Obrigado, senadora. Tá aí. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.